Então, bem-vindos todos ao Papo à Mesa de hoje com a Beatriz Delfiol. Eu queria só pedir licença para gravar, isso aqui vai depois para o nosso canal YouTube, se alguém tem algo contra, ninguém, então continua a gravação. Bom, hoje, então, vai ser muito interessante, eu, assim, estou muito curiosa, né, porque o Papo à Mesa, que a ideia é realmente a gente trazer discussão de horizontes, temas diferentes para profissionais diferentes e com profissionais diferentes. Eu já acho muito legal porque a gente tem uma engenheira de alimentos que vai falar de história, de humanidades. Então, eu estou muito curiosa, Bia, para ver a sua interpretação. Não li Máximo Montanari, eu sei que é alguém muito citado no Brasil, mas eu nunca não cheguei a ler. Mas estou curiosa. Beatriz, já adiantei que você é engenheira de alimentos. Eu queria só pedir, eu não sei, eu pedi para a Beatriz, eu queria só lembrá-los que a gente começa o nosso workshop Alimentação, Avanços e Controvérsias na segunda-feira, último dia de inscrição. Quem quiser, fala comigo. Temos, né, como eu falei, mais poucas vagas, mas é uma pena, porque o programa está delicioso e é um momento de internacionalização, discussão. Repito, já foi até no Stories no Instagram para falar isso. É um momento de sair um pouco dessa história de Brasil, de problema, e olhar para fora, ter um pouco de esperança, pelo menos intelectual, né? Então, vai ser um momento muito agradável. Lembro, e quem está aqui na sala, se quiser, conversa comigo, que a gente dá um jeito, a gente se organiza, porque o valor é mais importante do que esse preço. Vou sempre falar, uma questão de valor, 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 tá? Muda mesmo muita coisa. E então, hoje, volto para cá com a Beatriz, que vai até... E, Beatriz, vou considerar que você está iniciando a nossa discussão de avanços e controvérsias, que você vai começar obrigada. Vamos com o lá, né? assunto, né? Ciências humanas, que vai ser o forte da nossa semana. E eu vou deixar você se apresentar, nada melhor do que você, a sala é sua, compartilha, fica à vontade. Obrigada a todos e obrigada, Bia, pela disponibilidade. Eu que agradeço. Obrigada, Vera Kisa, aí pelo convite. Eu não sou expert no assunto, mas é uma coisa que eu gosto bastante, até porque no momento atual tem muita controvérsia mesmo, né? Do que é certo, errado, bom. Aí um dia eu pensando nisso, falei assim, vou voltar para o passado para ver como que era, né? Para ver como as coisas fluíram em relação à alimentação. E eu achei esse livro que é super interessante, o autor é bem gostoso de ler. E, bom, eu espero que vocês gostem. Marquem as perguntas que depois a gente conversa mais. Eu fiz só 10 slides, é bem rapidinho, o livro não é complicado. Vou começar compartilhando aqui a minha tela com vocês. Meu Deus. Tá, vocês estão vendo? Tá tudo certo? Tá, maravilhoso. Tinha meu som. Então vamos lá, né? Eu não sei se vocês estão ouvindo, meu computador dá tem uns ataques aqui de vez em quando, mas acho que com o fone não dá para ouvir. O livro ele chama Comida como Cultura. Essa é a capa dele. Ele é um livro ele é pequeno, ele não é grande. Ele foi escrito pelo Máximo Montanaro, peguei a foto dele. Ele ainda dá aula, né? É um professor de história medieval lá na Universidade de Bolonha. E ele, por ele trabalhar com história, ele se interessou por estudos alimentares. E o que é interessante é que ele faz uma disseminação do tema para o público em geral. Então, a linguagem dele é bem acessível. Assim. Ele é um livro de história, mas não é um livro complicado. Ele é bem didático. Esse livro, especialmente, ele ilustra muito cada coisa que ele vai falando em relação à comida e cultura. Ele é editor da revista Food History e ele tem alguns trabalhos publicados. O maior deles é essa história da alimentação, onde ele vai desde a pré-história
até a idade contemporânea. Acho que agora deve ter uma edição nova que está mais para os dias atuais, porque ele foi publicado em 1999. Então, ele tem, assim, depois de mais 20, se a gente somar mais 20 anos, aí muita coisa mudou, né? E esse Comida como Cultura foi em 2004 que ele publicou. Um resumo do livro, ele explora que tudo que tem a ver com alimentos, né, desde a captura, o cultivo, a preparação e o consumo, é um ato de cultura, é cultural. Então, ele vai variar de lugar para lugar, de tempo, para época, né? Então, assim, quando a gente faz, também ele fala das escolhas, né? Que quando, mesmo um caçador-coletor, que era lá da pré-história, ele pensava na economia, porque ele vai pegar o que tem disponibilidade, e pensava na medicina, porque ele também pensava naquilo que era digesto, que nutria, o que era veneno, né? A gente sabe que tem relatos de que a gente não gosta do amargo porque o homem aprendeu que o amargo era veneno. Então, na hora de comer, ele já rejeitava. Aí ele fala da cozinha, que a cozinha permitiu o homem de transformar a coisa natural e comestível, que acho que tem um capítulo sobre isso que eu vou falar um pouquinho mais depois. A transmissão das receitas, né? Que a receita tem a sua própria linguagem, e isso está ligado com a cultura também, né? Quando a gente não tinha ainda escrita, isso era pela fala ou por desenho, mas depois isso foi registrado, né? Começou a ser registrado. Que a comida também, ela é uma necessidade prática, básica nossa para a gente viver, né? Mas ela evoluiu ao longo do tempo por indicador de posição social, identidade religiosa e política. Então, eu como isso porque eu sou dessa religião. Eu como isso porque eu quero mostrar que eu sou nobre, que eu tenho posses, que eu tenho status social. Aí ele fala também das festas, que existem comidas típicas de cada festa, né? Então tem do Natal, da Páscoa. E assim, o que eu achei bem interessante, né, é que com toda a mudança ao longo do tempo, né, da sociedade, do homem, a comida ela representa as contínuas tentativas de domar, transformar e interpretar a natureza. Então, assim, só o homem tem a capacidade de fazer isso, nenhum outro animal tem essa capacidade. Então, o homem conseguiu, com a inteligência dele, né, saber o que é melhor numa época, ele foi construindo esse conhecimento. O livro, ele é dividido em quatro partes, né? E na introdução, que é feita por outra pessoa, né? Tem uma frase que eu gostei muito, né? No mundo terreno, para vencer a fome, foi preciso vencer o tempo, conservando e estocando. Para essa finalidade, muitos recursos além do fogo foram usados: defumação, fermentação, secagem e particularmente conservação em sal e mel. Além de vencer o espaço, transportando os alimentos de sua origem para distantes locais de consumo. Então, assim, mostra a capacidade do homem de ter desenvolvido isso para ele conseguir sobreviver. Né? Se ele não tivesse feito isso, talvez só naquela cultura de predação, ele não tivesse conseguido sobreviver. Ele foi, conforme a população foi crescendo, ele foi achando formas de produzir mais alimentos, né? De forma não natural, mas de forma artificial. Daí quando eu vi lá defumação, fermentação, secagem, isso, para mim, eu me identifico muito com isso, porque faz parte da minha formação. Talvez não como
como era antigamente, que era tudo selvagem, era tudo na experiência, né, que eles faziam isso. Mas desde sempre ele vem transformando, né? Então aí quando eu escuto assim, alimentos ultraprocessados, eu falei, gente, o homem faz isso desde lá atrás, que ele foi fazendo coisas, transformando a natureza, né? Aí também ele fala assim, ó, comida é sempre cultura, quando produzida, quando preparada e quando consumida. Então ele divide o livro nesses capítulos aí. A primeira parte, ele fala que é fabricar a própria comida, eu até coloquei 2 imagens aí, uma é do Egito, a outra se eu não me engano, é de Roma, que são imagens que retratam que o homem já mexia com os alimentos, né? Já transformava. Então, aqui nesse capítulo, ele reflete sobre a transição da economia de predação, que era que o homem pegava o que tinha na natureza. Inclusive, ele cita da ilustração de, por exemplo, o homem, ele já conhecia o fogo pelos incêndios naturais. Então, ele comia carne cozida dos restos de animais que foram queimados durante incêndio numa determinada área. Ele ainda não dominava, mas ele conhecia essa carne cozida, ele conhecia alimentos cozidos, né? Cozidos, assados. E aí ele transita para uma economia de produção, que quando foi a revolução agrícola, né? Que domesticou a agricultura e domesticou animais. E por que ele fez isso? Né? Num outro livro ele vai explicar que aumentou, a população aumentou. Então, eles foram trabalhando para isso. As cidades começaram a ser criadas, começou a haver aquele comércio, né? Eu faço uma coisa, o outro faz outra. Mudou o processo, né? Ele aprendeu a cultivar o que melhor se adapta àquele local. Então, por exemplo, algumas coisas, alguns cereais, por exemplo, o trigo foi na Europa. Se você pegar a Ásia, é o arroz. Ele aprendeu isso. Não sei explicar como, mas de alguma forma, acho que talvez pela experiência, pelo experimento, ele foi. Por isso que tem uma diversidade de cereais e alguns estão mais em alguns locais e outros em outro local, né? Ele aprende que ele constrói artificialmente a comida, né? Ele planta o trigo, ele produz a farinha, então ele tem lá um pilão, que para ele era o moedor que ele tinha, né? Era o moinho que ele tinha, e depois ele fabrica o pão. Então ele fala que simboliza a saída do estado bestial e a conquista da civilização. Então ele aprendeu a fazer isso. Eu não sou historiadora, mas eu acho fantástico isso, a pessoa conseguir. Né? No Antigo Egito você já tinha o pão. Então, ele pegou o trigo, a farinha, produziu a farinha e produziu o pão. E a mesma coisa aconteceu com o vinho e com a cerveja, que ele pegou a uva, transformou em vinho, a cevada e transformou em cerveja pela fermentação. Então, aí ele já começou a produzir para ele poder estocar, para ele poder ter o alimento mais para frente. Né? E tem um autor, um sociólogo, que falou assim, que a conserva é a ansiedade em estado puro, né? Porque ela é uma aposta no futuro. Então, se eu guardo, é porque no futuro eu quero ter o que comer, eu não quero passar fome, né? Que eu acho que ele também aprendeu que se ele não fizer, ou se ele não conseguir, né, lá no passado, catar e coletar, ele ia passar fome, né? Aí ele pergunta, né? Quem faria compotas se não tivesse a esperança de viver pelo menos o tempo suficiente para comê-las? Então, se a gente for lá na Idade Média, a conserva foi também um dos primeiros alimentos que tinha, né? As pessoas no inverno elas punham lavagem, pepino, faziam conserva disso, né? Tem alguns filmes, se a gente observar, tem alguns filmes que são lá do passado, você começa a olhar como as pessoas funcionavam em relação à comida, tem algumas ilustrações.
não sei se seria a realidade, porque é muito difícil a gente saber como que era o passado, né? Sem mais, mas assim, a gente vai no imaginário. Aí, a outro capítulo é a invenção da cozinha, né? Interessante que eu achei que ele coloca, né? Que cozinhar é uma atividade humana por excelência, um gesto que transforma produtos na natureza. Então, aí ele já começou a transformar, né? As modificações químicas provocadas pelo cozimento e pela combinação de ingredientes permitem levar à boca um alimento, se não totalmente artificial, seguramente fabricado. Aí eu falo, gente, isso aí é lá de trás, assim. Aí falam assim, porque engenheiro de alimentos, né? Só inventa coisa assim, a gente só melhora, na verdade, né? A gente desenvolve, né? A gente transforma um leite com açúcar em leite condensado, que é basicamente isso, né? Aí ele fala que a cozinha é o símbolo da civilização e da cultura, né? Então tem lá o cru e o cozido. Uma determinada época, o cru era coisa não é ruim, era um símbolo de não ser civilizado. Aí o cozido passou a ser símbolo de de civilização. Passa um tempo, esse cozido, quando começam a ideia de dietética, começam a descobrir toda a química do alimento, de vitaminas, volta para o cru. Então, até hoje, a gente tem essa questão de cru e cozido, mas numa determinada época, o cozido era símbolo de cultura, de civilização, né? Aí o uso do fogo e as práticas de cozinha servem para tornarem melhor os alimentos, não somente do ponto de vista do sabor, mas também de segurança e da saúde. Então, eles perceberam que cozinhar deixava o alimento mais sanitário. Eu matava todos aqueles micro-organismos ruins que faziam a pessoa passar mal. Isso sem nenhum conhecimento. Eu imagino que seria tudo na base do experimento mesmo, de observação, né? De uma pesquisa de observação mesmo. Aí o outro capítulo que eu destaco assim, é o prazer e o dever da escolha, né? Ele fala, a cozinha não é boa por si só. Alguém nos ensinou a reconhecê-la como tal. O órgão do gosto não é a língua, mas o cérebro, um órgão culturalmente determinado, por meio do qual se aprendem e transmitem critérios de valorização. Os critérios são variáveis no espaço e no tempo. Então, o que ele fala disso aí? Que o gosto acaba sendo social. A gente come conforme as nossas possibilidades, né? Então, por exemplo, antigamente, o trigo era o cereal, né? A farinha branca era o cereal lá dos nobres. Aí os camponeses comiam os cereais mais de baixo valor em relação ao status social. Então, era cevada, tudo que hoje a gente acha que é nobre, premium, né? Aveia, cevada, lá naquela época não era. Então, assim, bom, eu consigo fazer pão com farinha de trigo, então, mas pode ser que eu consiga fazer pão com farinha de aveia, farinha de cevada, farinha de qualquer outro cereal que tivesse lá disponível para eles, que não fosse, porque era... Aí, assim, se a gente vem para o momento atual, as coisas se inverteram, né? No passado, o açúcar era assim, era como se fosse remédio, era uma especiaria, custava muito caro. E o mel estava lá, disponível na natureza. Então, ele era meio que só para os camponeses mesmo. O nobre ia comer açúcar. Hoje, a gente vê que inverteu. Então, a gente tem uma tendência a voltar ao naturalismo. Não que a gente vá ter o mesmo mel lá de antigamente, que o pessoal falava, não, a gente sofre, a gente leva picada para pegar esse mel.
não é tão fácil assim ter esse produto, né? Hoje é muito mais fácil, né? Ficou industrializado, vai, entre aspas. Aí a gente reflete também, né? O que a gente come, o quanto a gente come, com quem a gente come, né? A quantidade, por exemplo, comer muito na época era sinal de abundância, comer pouco era sinal de escassez, né? Então, tudo depende do momento. O que ele fala que agora a gente está no momento de abundância, talvez seja por isso que a gente que tenha a obesidade, eu não sei, eu só fiquei refletindo sobre o assunto, né? A gente vê que muita gente passa fome, mas no geral a gente tem muito mais alimentos que no passado. Aí a gente tem também, como é que a gente escolhe, né? Tem a comida do calendário, então as festas. Então, vou ter lá Natal, Páscoa, que são... a gente come esses produtos para celebração mesmo, né? Então, eu coloquei 2 fotos aí, né? Tem 2 fotos aí. Que esse aqui é o banquete romano, as pessoas comiam deitadas, comiam quase até morrer, sim, quase explodir, comiam e bebiam, né? E essa aqui do lado é do século XIX, que as pessoas comiam o que tinha para não passar fome, que era o espaguete com queijo, que era o que tinha, e comia com a mão, assim, era uma comida de rua. Isso aqui não está no livro, depois eu fui pesquisar, tem alguns filmes antigos da Sofia Loren que tem essa prática, né? Comida de rua é uma coisa bem antiga, a gente acha que fast food, truck é novo, não é novo, tem já lá de trás. Aí, no decorrer do último século, né, que é o século XIX, XX, a gente tem uma tendência à uniformidade dos consumos, né? Até pela globalização, as multinacionais, se tornou pouco a pouco mais forte e visível, seja pela multiplicação das trocas, seja pela afirmação da indústria alimentar e das multinacionais que controlam os mercados mundiais. É como se a indústria alimentar tivesse criado um novo universalismo, desta vez não elitista, mas de massa. Então, assim, quando a gente tem indústria de alimentos fazendo uma coisa em mais escala, em mais barato, eu estou dando mais... Eu imagino que eu estou oferecendo mais comida para as pessoas, eu estou dando, né, formas de elas se alimentarem. E é assim, como ele é do século... Isso aqui é do século XX, né? No século XXI, a gente está tendo um contraponto, porque as pessoas, a partir do momento que eu massifico uma coisa, você não tem mais aquela distinção social. Então, o que eu tenho visto é produtos sendo criados para as pessoas se diferenciarem socialmente, né? Então, tem lá orgânico, vegano, tem um movimento para isso. Né? Tá certo, tá errado? Não sei, acho que daqui a um tempo pode ser que a gente vá ver o que vai acontecer, como isso vai desenrolar. E uma coisa é certa, na época contemporânea, a gente tem o século XVIII, XIX, XX, agora o XXI, né? Ele é diferente das outras épocas que a gente tinha uma coisa contínua. Agora está tão rápido que do século XIX para o XX, a gente consegue já ver uma oposição do século XX para o XXI, talvez mais ainda, a revolução seja muito maior, né? Com o que tem aparecido de novo, que é comer inseto, é a carne produzida no laboratório, são as tendências de vegetarianismo, veganismo. Então, vamos ver, né, o que vai acontecer. E aí, esse último capítulo é bem interessante, porque ele compara a comida, a linguagem e identidade, né? Então, ele fala que a comida tem léxico, né?
O léxico da gramática são o que a gente pode fazer com as letras, né? E na comida, ele coloca assim, que se define segundo o caso em relação à situação ambiental, econômica, social, cultural, uma vez que o produto pode ser assegurado pelos recursos do território. Então, assim, ele fala muito do ambiente, da economia, do social, do que tem no território. Aí, agora, assim, mas também pelas relações comerciais. A gente vê hoje no mundo os alimentos sendo consumidos de um lado para o outro, né? Pode ser acessível para alguns e inacessível para outros, de acordo com as possibilidades de uso do espaço. Então, pode ser que, assim, aqui no Brasil, por exemplo, eu não vou achar caviar, mas eu consigo caviar porque eu tenho um comércio, eu tenho uma relação comercial, né? Aí nas economias de subsistência, as disponibilidades de mercado e o nível de preço, nas economias monetárias, né? Então, quando você tinha moeda, você conseguia pagar por um produto, né? Você trocava. Pode ser aceito ou rejeitado, de acordo com os gostos, coletivos ou individuais, ou com as opções culturais. Penso que a rejeição da carne por parte dos vegetarianos, ou na exclusão de certas comidas ou bebidas, em determinadas tradições religiosas. Então, a gente tem até a tradição religiosa, né? Que te faz ou não comer determinado alimento ou não, né? Aí ele fala assim, a morfologia, por exemplo, né? Se a gente fizer um paralelo com a gramática, a morfologia nos alimentos é o modo como os produtos são elaborados, a transformação em pratos, né? Então, assim, se eu coloco ravioli de abóbora, né? Já estou dizendo que é um ravioli de abóbora, pode ser ravioli de outra coisa, ravioli de queijo, ravioli... Aí, quando eu coloco um açúcar num produto, eu já estou levando para uma coisa festiva, para uma comemoração, né, do doce. E aí a sintaxe ele compara com a estrutura da frase, né, que dá sentido para o léxico e para as variantes morfológicas, que no final a sintaxe é a nossa refeição, é como a gente monta a nossa refeição. Esses são as quatro partes do livro, cada parte dessa está dividida em subcapítulos, né? Peguei assim o que eu achei mais interessante, né? Talvez se eu lesse de novo o livro, acharia outras coisas. E assim, que eu concluo, né? Olha, essa é a conclusão do livro, né? As comidas que contamos nos lembram de toda a cultura, toda a tradição, toda a identidade. É um produto da história, dinâmico e instável, gerado por complexos fenômenos de troca, de cruzamento, de contaminação. Os modelos e as práticas alimentares são o ponto de encontro entre culturas diversas, frutos da circulação de homens, mercadorias, técnicas, gostos de um lado para o outro do mundo, né? Então, a gente vê que disso eu concluo que, assim, não tem certo ou errado, né? Depende de onde eu tô, com quem eu tô, da minha classe social, né? Aí ele fala assim, o produto está na superfície, né? Que somos nós. E as raízes, que é todo esse emaranhado que faz a formação da talvez o nosso hábito alimentar, né? Foi uma mistura de coisas que a história construiu, né? Então, assim, quando eu vejo, certo, errado, inteligente, a gente tem que voltar, né? Porque, assim, se eu pegar dentro da família, cada família vai ter sua forma de comer, sua forma de produzir o alimento, produzir a comida, cozinhar, né? E assim, o que me fez refletir é que assim, o homem não para de inovar, né? Com essa capacidade dele de buscar coisas novas, acho que não só no campo da alimentação, né? Em todas as áreas. Se a gente for ver todos os movimentos que ocorreram, né?
em todas as áreas, em construção civil, em moda, em cinema, em arte. Foi a capacidade do homem inventar, né? Assim, em relação à comida, eu acho que pensar a comida não é só em função do nutrimento, que é a nossa, né, necessidade básica, mas também em função dos aspectos social, cultural, econômico, demográfico, do meio ambiente. E eu coloquei aqui uma palavra que eu gosto, aprendi recentemente, que é o Zeitgeist, que é o espírito do tempo, né? Qual que é o espírito do tempo do século XXI? É onde a comida vai se refletir. Então, se a gente vê lá, tem coisa do clima, identidade de gênero, um monte de coisas voltar ao local, né? Aquela coisa que era você atravessar o mundo para conseguir uma coisa para comer, as pessoas estão privilegiando o local. E também refletir em quantas inovações ainda estão por vir, se é que é possível, se é que é necessário comer, né? E se é possível, e se é necessário comer como no passado, que é no passado, não é no passado. Então, gente, é isso. Assim, achei. Vou compartilhar aqui. Bia, não sei, eu gostei muito. Assim, é interessante, é sempre essa parte, né, de como o homem se envolve e vai se envolvendo e evoluindo com a alimentação, e ainda mais agora que a gente, nas sociedades mais abastadas, né, financeiramente, podem se dar ao luxo de escolher e de pensar. Eu quero tomar cuidado porque, assim, isso, como eu falei, você acabou abrindo o workshop. Então, você acabou permeando todos os assuntos da semana e a gente fala, se eu não me engano, eu acho que é o Jean-Pierre Poulin que fala nas falas dele essa questão, né? Que hoje em dia a gente tem essa possibilidade de pensar na comida dessa maneira luxuosa, né? Eu só quero que tem carboidrato, eu só quero que é rosa, eu quero cru, eu quero cozido. Então, assim, é muito interessante, mas a gente não pode esquecer, acho, que é uma coisa que está vindo aí, espero que não venha com tanta força como tem se imaginado, que é a questão da fome, né? Então, que tá ali o maremoto ali na frente. Então, eu acho interessante a gente pensar, e você, enquanto engenheira, gente, me cortem, porque tanta coisa que ela falou, tanta coisa na minha cabeça, por favor, me cortem. O livro, ele é minúsculo, ó, esse é o livro. Mas ele tem tanta coisa, ele é muito pequeno, mas ele tem muita coisa. Muita. Aqueles revolucionários, né? Revolucionou. Nossa, porque só a sua apresentação me revolucionou, imagino que tenha revolucionado a sua vida também. Sim, porque assim, ele vai num momento assim, hoje ele nem pega o que está acontecendo no século XXI, né? Que eu vejo de alimentos que eu falo, gente do céu, eu não aprendi isso na faculdade, eu nem vi. Tem uns aditivos que eu falo, gente, o meu aditivo mais, assim, radical era amido de milho, entendeu? Aí tem uns nomes estranhos. Aí, né, você fica, nossa, né, tem que ir meio sem preconceito. Sim, mas e pensar, é o que eu volto disso, né? Do preconceito e querer. Que aí eu pego do final para o começo o seu livro, a sua apresentação e o livro dele, essa questão que a gente não pode esquecer, como você falou, depende do contexto, né? E a comida, para muitos ainda, é o não passar fome, entre aspas, o qualquer coisa para me tirar da fome. Então, é muito ousado e muito elitista eu imaginar que todo mundo tem que comer como eu. Além do que, a gente tem o lado da elite, né? Essa própria aristocracia ou burguesia, que é diferente, mas eu não sei situar aqui, ela não quer comer como o povo também, né? Não. Então, acho que quanto mais a gente entra em todos esses conceitos, a gente poderia, em vez de querer normatizar, porque aí eu vou vendo quando você fala no final essa questão, né, da indústria, etc., de como as pessoas às vezes julgam alguma coisa, pensar que passando o tempo, mas a gente está continua usando o comer como uma moeda para subordinar as pessoas, manipular,
deixá-las reféns de alguma coisa. Ele fala muito isso na Idade Média, né? Com os senhores feudais e os camponeses, né? Que eles passavam fome. Essa que é... Mas a gente usa de outra maneira, de uma maneira perversa, do tipo, você só é bom se você só, entre aspas, tá? Estou exagerando, mas você vai ajudar o meio ambiente se você parar de comer carne, ou seja, acaba sendo uma maneira de manipular e subjugar, não sei se isso fala em português, esse humano. Então, olha só, a gente não briga mais, né, pela comida, mas a comida não deixa de ser uma arma intelectual hoje em dia. Então, é muito interessante o que ele fala. Gostei muito, assim, achei bárbaro a questão, né, do léxico, que ele fala, do léxico da sintaxe, achei bárbaro. Gostei das raízes e muito interessante, volto a falar por isso que acho importante a gente falar dessas raízes todas. E existe muito cuidado, né, com isso, porque a gente vai se avançar por um alimento orgânico. Esse alimento orgânico, ele é realmente seguro? Ele tem fungos, né? Porque antes o que se tratava, os fungos que se tratam com esses agroquímicos clássicos, não mais tratados, esses fungos são altamente cancerígenos. Vamos falar também um workshop, um dia de Aí você tem que fazer, aí você vai para o cozido, cozido, né? Que as pessoas intuitivamente cozinhavam tudo. Claro, e o Você Close pegar os Levi-Strauss, né? orientais, eles cozinham tudo, porque eles têm umas condições de produção, né, de alimentos muito ruins. Então, vai tudo cozido, entendeu? É uma forma de você se resguardar. Se proteger, e muito intuitivo, e que eu estou falando de novo também, um dos professores conta no patrimônio do arroz e feijão, que não é, a gente acha que é só brasileiro, mas essa mistura, que foi um patrimônio que se foi criando intuitivamente rico numa combinação proteica que hoje, né, já há algum tempo os nutricionistas descobriram, mas que houve todo esse empirismo, que a gente também não pode deixar de lado, né? Muito interessante isso, e essa questão da segurança, tomar cuidado, porque como você fala também, né? Você fala do livro, né, dele, né? Você falou por ele do livro, essa questão de como a gente evoluiu em quantidade também. A gente tem que dar alimento para muito mais gente. E não dá para ter só a horta do seu Genésio do lado de casa. Então, cuidado quando a gente fala de outra coisa de outra. Amei o léxico. Amei a conserva e a ansiedade em estado puro. Amei, achei essa frase assim, quero carregar para minha vida. Porque é verdade. E é uma outra coisa que eu volto e falo de novo. Isso é um luxo, né, gente? Porque tem muita gente que não sabe se vai comer amanhã, não sabe se vai chegar em casa hoje, né? E isso não é 1% da população, é muito mais do que a gente imagina, em diferentes escalas, porque somos privilegiados. E uma passagem, né, uma hora que você estava falando, tem um autor, né, que eu costumava citar, parei de citar um pouco, esqueci o nome dele até, 1888, ele falava o quanto a química era agredida, ela era amada a situação. Já em 1888, a gente continua em 2020, a população continua ignorante em química, em reações químicas, e a gente a química está lá na cozinha, né? Sim, Herbetis, né? Química na cozinha. Sim, sim, sim. E, gente, eu vou contar para vocês. Eu aqui um dia brigando com a Beatriz, porque, sim, aquela batata Pringles é ultraprocessada. Ela, Juliana, você faz, eu não vou me esquecer, você faz purê de batata na sua casa? Eu falei, faço. Então é a mesma coisa, Juliana. Você transformou o amido da mesma maneira. Ok. Tá? Então, assim, a gente tem algumas coisas, não é defendendo nenhum nem outro. Falando nisso, Nicole Darmon fala muito dessa questão do cozinhar em casa, de ter um alimento e o cuidado que a gente precisa tomar, que às vezes cozinhar em casa nem sempre é tão mais seguro, né? Nem sempre é mais seguro. E, e o Levi Strauss, que ele falou, né? E gostei muito do começo, domar, transformar, reinterpretar a natureza. Achei linda essa. Para mim, acho que é a nossa relação com a comida mais profunda e mais bonita também, que eu acho lindo interpretar a natureza. Se a gente quiser voltar, parei, tá, gente? Né? Suspiro de, ainda bem que ela parou de falar.
Mas acho que é a mais bonita, ainda mais se a gente quer hoje em dia falar dessa questão de natureza, né? De somos seres que fazem parte desse meio ambiente e que a gente quer prezar por ele. Acho que essa definição da nossa relação com a comida ficou linda. Parei, agora deixo vocês. Fiquei tão ansiosa, que era tão legal. Bia, que livro maravilhoso, obrigada. É gostoso, eu recomendo, assim, quem gostar de... Bora lá, Sheila tá com muito cara de bem. quer falar, todo mundo, vai que foi tão legal. Eu também já falei muito, gente. Queria saber a opinião de vocês. Eu acho que cada um tem né, uma forma de ver. Eu sempre sou muito aberta às coisas. Eu fuço, Ah, isso aqui faz sentido, isso não faz. Então, assim, às vezes eu escuto coisas e falo assim, ai, gente, não faz muito sentido isso, né? Ah, nossa, isso aqui é legal. Né? Por exemplo, assim, tem uma tendência lá de defender comer insetos, né? Então, não faz parte da minha cultura. Talvez eu não coma. Eu já experimentei, não gostei, achei amargo, não sei. Talvez, em condições normais, se eu estiver passando fome, pode ser que eu coma, né? A gente tem que olhar dessa forma. Mas, enfim, chega, parei. Eu também, é só falar que eu coloquei um livro aqui, né? Eu não sei se tem em português, mas se alguém lê francês vale a pena. É um livrinho fininho também, um filósofo, Michel Serres, que me lembrou numa das falas da Beatriz, era antes, melhor era antes. E esse é o título do livro, Era Melhor Antes. Débora, você que lê em francês, leia. Porque ele vai contando, coisas tolas. Sim, era melhor antes. Sua mãe tinha que andar, sua avó, né? Sua bisavó, 10 quilômetros para lavar roupa na água fria, lavava uma vez por mês, quando desse para secar. E ele vai contando de uma maneira muito leve realmente. E ele vai, né, usando essa parte um pouco. Eu não sei como, não é hipócrita quando a gente fala sério, mas está brincando, não sei. Ele vai falando, não, realmente era melhor antes, né? E vai contando como era dura a vida antes, né? Não era assim tão maravilhosa. Vamos lá, vai vocês, né, Bia? Eu fico quieta, mas você pode falar mais porque hoje é seu dia. Vou falar alguma coisa aqui então também. Eu achei incrível. O livro traz muitos canais, né, para a gente pensar e discutir. Mas juntando com o que você fechou agora com a leitura desse livro que a Bia fez, fico pensando muito tem um termo, não sei se eu vou acertar, mas é alguma coisa dentro da nutrição emocional, que é da gente ver aquilo que está disponível para a gente, né, que a indústria produz para a gente, facilita e traz toda essa alimentação de fácil acesso para quem tem acesso, né? Vamos conversar sobre quem tem acesso. E ao mesmo tempo de você refletir sobre o que você está comendo e não se desconectar da natureza. Então, eu acho que é sempre o equilíbrio, né, que a gente tem que buscar, e do que está faltando para mim, né? E eu acho assim que sempre tem, né? São as ondas. Então, sei lá, agora são as ondas dos orgânicos. Eu tenho pensado muito sobre os orgânicos, né? E realmente a gente não tem informação sobre tudo isso, né? Sobre o que de fato é consumir um orgânico, né? Então, por exemplo, essa semana mesmo, anteontem, eu conheci um rapaz. Eu tenho comprado ovos orgânicos e eu sempre vou pelo lado visual, né? Então eles são lindos, eles são coloridos, têm tamanhos diferentes, né? Eu falo, olha que coisa incrível. E esse rapaz estava me explicando, ele falou, Sheila, os ovos, assim, você tem que tomar muito cuidado. Então ele me trouxe várias informações técnicas, né? Normativas que dão esse lugar da segurança alimentar e que esse lugar romântico, né, às vezes que eu me coloco, né, no do orgânico, ele faz a gente escorregar, né? Então, e a gente acaba colocando nossa própria alimentação em risco.
E eu acredito que, assim, quando você está acostumado a se alimentar de produtos industrializados, sejam eles processados ou ultraprocessados, o teu organismo está acostumado com um tipo de alimento. E quando você faz uma mudança muito radical, eu acho que isso pode ser até, não sei, queria até escutar de vocês, pode ser até perigoso, porque você vai trazer elementos que possam até, sei lá, por exemplo, como essa questão do ovo, né? Até onde eu tenho uma segurança alimentar em relação a esse consumo, né? Quanto melhor eu estou trazendo para a minha alimentação. Então, acho que assim esse livro ele traz essas questões, né? Dessa inovação. Eu acho que a gente está sempre querendo e tem todos os interesses comerciais aí envolvidos, de elite, de tentar manter essa diferença. Enfim, tem tantas questões que o livro traz e eu acho que a gente poderia seguir, né? Mas de parar para pensar em qual momento a gente está vivendo, né? Quais são essas inovações que estão nos colocando e será que o que realmente faz parte das minhas escolhas, o que realmente fará parte das minhas escolhas, né? Então, por isso que eu estou colocando não sei se é o termo correto, mas uma nutrição emocional, de prestar atenção no que eu estou comendo para poder. E hoje a gente tem informação de tudo quanto é lado. Eu queria falar também um pouco sobre fake news, né? Porque eu acho que a gente acaba se perdendo aí também, né? Mas de prestar atenção, acho que isso seria a parte que eu queria colocar sobre o que me trouxe, assim, na sua fala. Obrigada, viu, Bia? Bia, vou deixar de só falar, Sheila, isso a gente costuma falar, né? Não sei, no meu léxico, alimentação consciente. Ter consciência daquilo que você está consumindo e comendo. Não sei se alguém usa outro termo aqui, tá bom? Eu acho que assim, a gente não tem todas as informações, né? Outro dia postaram, até brinquei com a pessoa, né? Não tenho intimidade com ela. Ela postou também era ovo de galinha caipira, só que o ovo era todo carimbadinho, bonitinho, não sei o que, lá. Eu falei assim, ó, o que eu escuto, o que eu conheço, ovo de galinha caipira, cada um tem uma cor, tem pena grudada, entre outras coisas, né? Que é onde você compra o ovo. Você pega o ovo lá no sítio e tem gente que tem excedente e vende, né? Principalmente no interior. Aqui em São Paulo eu acho um pouco mais difícil achar isso, mas você fala, tá tudo contaminado em volta e ovo não dá para você. Tem que saber, tem que comer cozido. Esse que é o orgânico. Eu tinha uma amiga que ela viu, o filho dela vivia com virose, com isso, com aquilo. Eu falei, você fica dando esses orgânicos aí cru? Cozinha então, pelo menos, que é da orgânico, cozinha, né? Daí ela desistiu e o menino parou de ter, entendeu? Então, tem doença associada. Dependendo como é feito o orgânico, vai ter doença associada. Depende como é a produção. Então, assim, você pode produzir direto na terra ou você pode produzir em cima de um plástico, que daí você isola, né? A terra adubada da verdura. E tem orgânico, por exemplo, que você faz na água, que é só... Você põe lá os nutrientes, o negócio cresce sem terra. Então, hoje tem tanta opção que eu acho que as pessoas ficam bem confusas, assim. Eu acho muito difícil escolher comida hoje. Isso porque eu conheço de processo, de tudo, né? Deixa eu até responder a pergunta aqui da Débora, né? Como encontrar e como escolher, né? Como diferenciar. Débora, eu acho que assim, é muito ler rótulo, mas quem sabe ler rótulo? Quem sabe o que quer dizer aquele NS número tal, né? Assim, ou você confia que aquilo passou por uma aprovação e que é possível de comer. Assim, em relação às doenças, eu não sei, porque não é só a comida que é associada, né? Tem tantas outras coisas associadas que
Acho muito difícil. Eu não sei te responder, porque eu nem sou da área, mas... Eu tenho aqui tem uma nutricionista aqui, a Arlete me contradiga. Ai. Qual é a coisa? A outra, a Maristela, também me contradiga. Não sei se mais alguém é nutricionista para me contradizer. A minha visão, Sheila, é que você tem vários riscos. De novo, o Didier Monteiro vai falar disso. Só que assim, você tem o risco bacteriológico, que é o biológico, que é iminente. Então, realmente tomar cuidado com isso. Depois você tem um risco que é o químico, que ele é médio e longo prazo, né? Então, é um risco e que às vezes pode se tornar perigo e etc. Mas tem uma outra coisa que o governo e a ciência, ele estuda essa questão também da dose. Então, porque você tem uma dose e tem ao longo do tempo. Existe nessa questão do risco a complicação. Será que você vai comer 10 alfaces, que aí você passou essa carga toda? E eu estou aqui, né, indiretamente falando de agroquímico, mas também tem os nutrientes, que existe uma questão de equilíbrio, e que a longo prazo, falar, mas eu sempre comi e nunca tive isso, sim, mas seu corpo foi acumulando até que hoje você desenvolveu alguma coisa. E é dali que me assusta essa vontade, né, de alguns militantes de que a população se torne, já repeti nessa nossa sala Zoom aqui várias vezes, que a população, né, que se torne vegetariana, porque vai faltar nutriente, aquilo que você falou do começo. Tem, né, aqueles indianos que estão acostumados, já nasceram a ter fonte de proteína e de vitaminas de outros alimentos. O nosso corpo não está acostumado. A gente precisa disso. Além do que, a carne a gente come porque é um condensado de proteína. Será que a gente vai ter espaço? A gente já está calculando o espaço para dar comida para todo mundo? Será que vai ter espaço para todo mundo comer vegetal e ter fonte de proteína vegetal que não é concentrada como a da carne? Sem dizer, vamos aumentando, né? Sem dizer que muitos vegetarianos têm que suplementar a proteína, só que ele não conta, só que ele tem o dinheiro para ir no médico e na nutricionista vegana que vão suplementar. Mas os outros que não sabem vão se colocar em risco. E dali vai muita coisa. E o meu conselho, né, para leigos, porque não é fácil, como a Bia falou, ler e entender que porque a mídia e onde o leigo é informado só coloca o final da história, né? E não coloca toda a controvérsia, tudo que está mudando. E eu sempre falo, assim, há quase 20 anos que faço mediação, e quando eu falo com um químico, ele vai falar uma coisa, quando eu falo com um nutricionista uma coisa, com a agrônomo outra, cada um fala e cada um protege e vende bem seu peixe. A minha conclusão foi, como nutricionista, como a questão da nutrição, ela é algo de acumulação, então seu hábito ao longo do ano, repetitivo, e onde tem a sua falha, lá vai para frente, vai aparecer. O que eu falei? Para não ter essas falhas, nem de acúmulo, nem de falta, eu mudo a minha geladeira toda a semana. De marca de comida, entendeu? De marca de comida, porque a Danone talvez tenha um processo e use uma coisa que a Nestlé não use. Então, eu optei por essa variedade de alimento, de marca, de tudo na minha geladeira para não ter essa, sabe? E até, às vezes, como orgânico, às vezes não como, porque eu falei, já que ninguém vai me dar certeza de nada, a minha certeza é que eu não vou, ao longo do tempo, repetir umas coisas só. Não sei se alguém quer comentar, Maristela, Arlete, as nutricionistas da sala. Não sei se tem mais, Mônica, você é nutricionista? Não sei. Também. Então, vamos lá, meninas, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Não, estamos num consenso? Eu vou dar exemplo da minha casa. A minha avó, ela faleceu com 63 anos. Ela tinha diabetes, ela tinha, teve sei lá quantos infartos, e ela só comia comida de sítio, entendeu? Só que ela comia demais. E aí? Ela comia demais e não tinha medicamento. E não tinha medicina que a gente tem hoje, né? Eu demorei 1 ano para provar para o meu cardiologista que eu comia certo, que a minha glicemia não era porque eu comia errado.
demorei um ano, que ele falava, você está comendo? Eu tirei macarrão, pão eu já não comia, não como mais açúcar. Aí baixou meu triglicérides, aumentei a atividade física, meu triglicérides abaixou, eu perdi peso e a minha glicemia continuou lá no mesma linha, assim, continuou constante. Aí, a última vez que eu fui, ele falou assim, então, né, tá bom, agora você me convenceu que não é o que você come. Eu falei, então, né? E assim, é o organismo de cada um, que o pessoal não aprendeu, eles querem fazer fórmula genérica, mas não existe fórmula genérica, não tem regime genérico para todo mundo. Seria uma maravilha padronizar, né? Nossa, excelente. Né? É o que ele fala lá no livro, que era a padronização da comida, né? Pôr numa indústria, você põe na máquina, sai tudo igual. Né? Se você fosse fazer a mesma coisa na mão, seria cada um, né, um pouquinho diferente do outro, mas no final é a mesma coisa. Isso que você falou da padronização, eu acho engraçado que assim, quando as pessoas vão na praia e abrem o coco, tão feliz, se ele tá mais ácido, mais doce, mais amargo, estão tomando coco. Quando compra a aguinha de coco, né, gente, que a pessoa quer só o mesmo gosto. Se tiver um pouco amargo, se tiver um pouco mais salgado, mais doce, é ruim. Então, interessante isso, me veio isso, né, da padronização, como as pessoas esperam a padronização mesmo da indústria, né? Quando a natureza eles aceitam. Mas se a indústria seguir a natureza, ninguém vai mais aceitar. É outro exemplo, você faz um peixe na sua casa, ok se tiver espinho. Você vai comer num restaurante ou comprar... Não quero espinho de jeito nenhum, entendeu? Não pode, é perigo, Você fala, gente, espinho faz parte, né? Pedaço do osso de frango faz parte, né? Então... Eu sou da geração Quebec, porque o osso inteiro, né? Fala, desculpa, Sheila. Não, eu que peço desculpas. É que eu fico pensando assim, diante do que vocês estão dizendo agora, né, que a gente não tem uma educação alimentar, né? As pessoas não param para pensar o que estão comendo, né? O que, assim, na verdade, eu acho que eu falo assim pela minha experiência da minha família, por exemplo, né? Minha família sempre consumiu muito poucos legumes, tinha uma imposição alimentar, né? Quando era para comer legumes, então tinha aquela imposição, então isso gerou uma aversão a algumas coisas. Então é muito maluco, né? Porque a gente essa alimentação ela está muito ligada aos costumes mesmo, à cultura, mesmo que seja dentro de um então, sei lá, o Brasil é enorme, então a gente tem uma diversidade de culturas gigantesca, né? E aí vai, então vamos para São Paulo, tá? Ainda assim é gigantesca, né? Aí você vai para o teu bairro, né? Ele ainda assim ele tem os costumes de alimentação, né? E aí você vai para a tua família, que diminui mais ainda o universo dentro familiar, né? Então é muito legal pensar assim nessa cultura ligada aos acessos, né? Eu tenho acesso ao quê? Né? Desde o mercado, o que o mercado do meu bairro vende, né? Os mercados próximos à minha casa, até o que de costume traz a minha família, os meus ancestrais mesmo, né? De forma ancestral, o que os meus pais me trouxeram de hábitos alimentares, de crenças alimentares, enfim. É riquíssimo, né, Bia? Esse livro traz, assim, essa diversidade. E aí cada família vai escrever a sua poesia, né? Se for pensar assim. Exatamente isso. É tão interessante que eu morei em República quando eu fiz a faculdade, né? Eram eu e mais 3. Na hora de cozinhar era assim, mas a minha mãe não faz assim, mas a minha mãe faz desse jeito. Mas, é muito da casa. É muito da casa. Marido, quando a gente casa, é briga, né? Então,
Mas não põe o óleo assim, põe o óleo assim. E é até interessante, né? A gente tem um produto aqui no Brasil que ele universalizou, né? Que é a tapioca, hoje você, por causa da indústria, você compra tapioca em qualquer lugar, aquela massa que é difícil de fazer e tal. E quando eu trabalhei na Refinações, tinha uma fábrica em Campina Grande. E eu só comia tapioca quando eu viajava para lá e eu adorava, assim, adorava. Aí um dia falei para a minha colega lá da qualidade, eu falei, ai, Ângela, eu adoro tapioca, mas assim, pena que só tem aqui, lá em São Paulo não tem, não dá para fazer. Não, peraí, você vai levar. Eu fui lá na cozinha experimental, me fez umas 10, assim. Eu falei, Ângela, como é que eu vou levar isso, né? Não vou... Não, ela falou, você congela e você vai tirando uma por dia e você põe no micro-ondas. Eu falei, ok, né? Mas assim, fora do contexto, é muito diferente. Não é a mesma coisa você comer uma tapioca lá no Nordeste e comer aqui congelada no micro-ondas, ou mesmo essa feita. É isso que é cultura, isso que eu acho legal. E assim, você não pode obrigar a pessoa, né? Gente, é Então, assim, incrível quando eu mesmo. vou num lugar, eu vou e como a comida daquele lugar, assim, entendeu? Eu não vou pedir carne no litoral, eu vou comer o peixe de lá, entendeu? Só uma coisa que, desculpa, que tem, posso ler que tem as observações aqui? Para você, né? A Maricela falou: a alimentação está associada aos movimentos da família desde a infância e sua relatividade de conhecimento de cada um e suas culturas. Sheila, eu trabalhei muito, né? Minha especialidade, quando eu era, né, trabalhava com nutrição, era materno infantil. Então é muito engraçado que a mãe vem e o filho não come. E você come brócolis? Não. Tá tudo explicado, né? Então, assim, muito. E eu lembro, assim, que eu tive aquela fase de não gostar de verdura e eu via o meu pai, chegava no trabalho à noite e o prato dele tinha que ter muita verdura que ele gostava. E ele comia aquilo com gosto. E aí, o meu sonho, porque adolescente não gostava mesmo, mas o meu sonho era poder um dia saber comer verdura como meu pai, sabe? Como fica? Eu queria comer. Fica mesmo interessante disso. A Leti, também falando, né, do papo de vocês duas de antes, tem também o impacto da industrialização dos equipamentos da cozinha doméstica para atender a praticidade da comida de casa. A Leti, quer falar alguma coisa disso? Não, seria que só comentar. E aí a Ana Rodrigues falou, e se cria novos costumes para as futuras gerações, né? A gente vai mudando os costumes. E o acesso a esses equipamentos, a Leti, também influi na cultura da comida. Sim, muda bastante. Uma coisa que né, aquele podcast do joio do trigo falou da mudança, da questão do leite condensado, e é muito interessante enquanto história. Não vejo nada, gente. Podem me oferecer leite condensado e doce de leite condensado, que eu adoro. Mas é interessante como realmente a gente vai mudando a cultura com essas novos acessos, novas máquinas e novos ingredientes para ir facilitando. Mas eu já não sei se é algo mal e tão proposital. Claro que é proposital para escoar excedente, tá? Não vamos mentir que é para escoar excedente de alguma matéria-prima. Mas, ao mesmo tempo, isso é algo que sempre foi acontecendo. Que o que? As compotas, né? Principalmente na Europa, que se use geleias. Era isso mesmo, um verão muito bom, não vamos jogar maçã fora, nem o morango, vamos guardar. Claro que agora tem uma outra escala diferente, né? E interessante isso, voltando de família, né? Eu, né, percebi adulta que minha mãe é super seletiva, então eu também sou. Ainda bem que meu pai aprende a comer verdura, mas não aprendi nada. Então, eu aqui com as crianças, o que eu fazia? Meu marido, português, come de tudo, tá, gente? Tudo que vocês possam imaginar. Então, quando era uma coisa muito para mim estapafúrdia, eu ficava na mesa sorrindo e falava para as crianças que eu não estava com fome. Porque eu queria que eles comessem. Ai, mamãe, você não come? Não, mamãe não tá com fome, mas aquela cara. E não deu muito certo, porque minha filha é tão seletiva quanto eu, né? O sorriso ficou na metade. Aí meu filho entendeu o sorriso bom, ela entendeu o sorriso ruim. Porque realmente, como a gente passa isso, né? Assim, internet e YouTube com receitas também traz muitas novas experiências. Gente, essa é uma outra seara, eu vou ver se eu consigo trazer esse pessoal da gastronomia que trabalha com essas experiências. E
que tem um risco, eu não sei falar, mas que tem riscos e benefícios desses programas de culinária e dessas receitas. Muito interessante também. Não, é assim, eu acho interessante, mas assim, quantas pessoas fazem? O pessoal adora assistir alguém fazer. Mas fazer, pôr a mão na massa, a gente dá um trabalho do cão. Vamos ser realistas, vai. Preguiça. Não tem mais tempo para isso. Esse que é o... Ô, Ju, eu Oi. queria fazer uma observação assim que eu gostei muito do livro, só que eu já tinha visto o outro História da Alimentação, né? E nele ele é bem maior do que esse, né, Bia? E ele traz mais situações dessa mudança que teve na alimentação e dessa relação que ele com a sociedade. Então, essa questão do pão, ele explica bem, tipo, ele chamava de pão branco, pão preto, era um pão mais macio e um pão mais duro. E esse pão mais duro era para os servos, era para as pessoas que não tinham condições então ele fala muito o pão aqui é o que mais marca, eu acho que eu usei bastante até inclusive na minha dissertação, porque tinha a separação de que os ricos iam consumir determinados alimentos e os pobres, né, que na verdade eram os escravos e os servos que trabalhavam em si, iam consumir outros alimentos. Então, e aí essa questão do consumo, como a Sheila falou, do consumo de verdura, por exemplo, também impactava, porque eles não podiam consumir determinados alimentos porque era para servir para os senhores, né? Isso no feudalismo também teve muito. Então, assim, a gente vai trazendo essas marcas dentro da nossa alimentação também. A questão de compotas, da industrialização, vamos dizer assim, mais para a conservação, também tinha essa divisão, né? A questão da conservação, como Bia falou, da defumação e até do uso de especiarias, era para disfarçar alguns produtos que não se conservavam por muito tempo. Então, para poder mudar aquele sabor, aquele cheiro, você usava. Mas você ia usar na comida dos senhores, você não podia usar na comida dos servos. Então, ele traz muito isso. Então, assim, quando vocês falando aí, eu me lembrando, eu digo, como isso também reflete até hoje, né? Porque é cultural, né? É tudo na cultura mesmo. É muito arraigado, assim. E a questão da nutrição, como a individualidade, isso vai quebrando, mas nem sempre a gente consegue. Quando você tenta ver a pessoa em termos do costume que ela tem. E outra coisa é que eu usei esse livro para trazer uma história para o início da questão da discussão sobre a segurança alimentar, né? Como que surgiu essas temáticas? E aí isso fica muito claro, porque assim eles perceberam que através disso também eles conseguiam dominar, né? Então, como isso era muito dentro, a forma de se alimentar era como influenciava na forma de organização da sociedade, então eles também tinham esse impacto. Então, assim, para mim é um mundo e o consumo ele vai estar sempre dentro disso, né? Assim, para mim foi um olhar diferente que a nutrição na faculdade não dá, né? E quando a gente começa a ver esse alimento como uma questão mais social, aí parece que explode assim, pá, você abre sua cabeça para ver outras coisas, porque não é só colocar o alimento na boca. Sempre vai ter outras influências e tem sempre essa mudança. Então, é bem amplo. Então, eu gostei muito de conhecer esse outro trabalho dele, né? Foi maravilhoso. E aí só vai aumentando esse repertório. Parabéns, está de ótimo. parabéns de ler aquele livrão inteiro. Não consegui, eu não consegui ainda. ler 100% não, né? Mas eu tive que tirar muita coisa dele, porque foi o único lugar que eu encontrei essas informações. É um compilado muito bom mesmo, né? E tem o de História do Brasil, né? Da alimentação do Brasil. Esse é o do Câmara Cascudo. Difícil de ler, já tentei, prometo para vocês. Então. Difícil, já tentei. Ele é quase, eu acho que ele é primo do, como que é, do Levi Strauss lá, do antropólogo. Difícil também. Né? Eu achei legal, Beatriz, também, aqui estava ainda pensando mais eu queria ficar pensando mais
qual que seria, porque a comida é revolucionária, né? Isso que, né? No fundo, quanto ela é revolucionária. E eu fiquei pensando qual seria a revolução do século XXI, que você falou que já mudou tanto, né? Então. Qual que será que é? Será que é comer inseto, que não é todo mundo que come, mas talvez Assim, seja uma saída? Eu tenho visto muita coisa e que eu falo assim, gente, será que isso vai, né? Tem gente que fala, tem uma empresa que ela é chilena, que é no alguma coisa, no milk, no maio, eles pegaram tudo que era, pelo que eu entendi, eles fazem uma maionese com o mesmo perfil nutricional de uma maionese, só que com outros ingredientes que não seja ovo ou óleo, sim. Mas, assim, usa farinha de ervilha, outras farinhas para substituir. E isso é feito com cálculo de tecnologia de informação, assim. É meio uma loucura, assim, de computador mesmo, né? Aí tem outras, por exemplo, que são mais simples, né? Fazer hambúrguer de cogumelo, mas mesmo assim... eles têm que usar de aditivos, né? Você fazer um queijo que não é queijo, tem que usar outros aditivos para substituir. Então tem assim um produto químico que não é tão, para mim, pelo menos, ele não é uma coisa. Você tem que acreditar, né? É igual medicamento. Você toma lá um negócio com um nome enorme, que você tem que acreditar que vai baixar seu colesterol, que vai manter a sua pressão, né, estável, e é que você vai acreditar que aquilo lá tem uma função na produção daquele queijo, que não é queijo, né? Então, assim, o que eu tenho questionado as pessoas, né, é que o pessoal põe lá, escreve parmesão grandão e escreve um negócio desse tamanhinho, isso me incomoda, porque, assim, não é parmesão aquilo. Aquilo não é parmesão. É uma mistura de coisas que fica tipo um queijo parmesão. Tipo. Né? Só que na raiz mesmo ele não é. É isso que me incomoda, porque as pessoas vão perder a referência do que é um parmesão, né? E essa coisa de disponibilidade que a Leti até colocou, né? Hoje a gente produz tudo quase em qualquer lugar. A gente, até um tempo atrás, não tinha azeite no Brasil. Hoje tem os azeites lá, os pequenininhos, em Minas, estão produzindo. Amora, você não comprava amora. Hoje você tem plantação de amora. Então as pessoas, né? O homem vai estudando, vai conseguindo. Eu lembro do meu pai falar que frango e maçã só comia quando estava doente, porque... a carne de frango era para ovo, não era para proteína. Né? Você deixava a galinha para o ovo, você matasse a galinha, acabava só, né? E maçã, não tinha maçã era importada. Custava uma fortuna. Hoje você vai lá no sul, tem maçã até... faz suco de maçã, purê de maçã, a maçã, quantas variedades você quiser. O que me espanta é que, por exemplo, você vai lá para... Uma vez uma pessoa comentou comigo, eu fui para Manaus, ou Belém, eu não sei, na rua lá cheio de mangueira. Eu vou no restaurante do hotel, tem lá maçã e não tem a manga. Né? Não fui eu que comentei, mas eu fui no Copacabana Palace e a cestinha de café da manhã era croissant. Cadê a broa de milho? Cadê o pão de queijo? É a internacionalização da comida. Cadê o pão de leite? Cadê o pão de cevado lá, sovado, não sei o quê? É a internacionalização da comida. Então, assim, no livro, eu não peguei esse pedaço, mas no livro ele fala, as coisas convivem juntas. Então, num dia você pode comer lá o sanduíche do McDonald's, aí você janta um sushi, não é? Faz parte, entendeu? Já tá aceito isso, tá aceito. Acho que tem muito esse aspecto da globalização e o outro lado, assim, da nacionalização, um pouco dessa, né, de valorização do que é nosso, entre aspas, assim, né, também.
Gente, difícil achar essa... o equilíbrio é disponível. Eu vou ter que cortar, porque a gente já está acabando. E só porque, Débora, desculpa, ficou sem graça. Mas a gente volta a conversar na semana, a gente vai falar disso ainda. Eu queria, assim, só porque... Por que eu cortei antes? Porque eu queria... A Débora falou, né, que a Beatriz achava da revolução. E aí eu queria, se vocês topassem, como a gente não está com a sala lotada, da gente fazer uma brincadeirinha e para vocês qual seria a revolução, né? Porque a Bia deu a visão dela... E aí, se vocês toparem cada um falar qual seria a revolução da alimentação. Interessante. A minha revolução, Débora, é o dia que a gente conseguir fazer com que todos tenham comida na mesa. Sem preocupação. Essa seria a minha revolução. Talvez século 25, não sei. Quem vai agora falar da sua revolução? Sheila, bora lá. Qual é a sua revolução? Pensando assim de forma maior, né? Acho que seria... isso que você está dizendo, mas ainda se eu tenho um quintal e eu posso compartilhar o que eu produzo dentro da cidade, porque eu penso muito a cidade, né? Como a gente aqui dentro da cidade pode ter esses tipos de alimentação e compartilhar o que eu produzo aqui dentro e compartilho com o outro. Legal. Vai lá. Quem lá? Maristela? Lete? Eu. Vai, bora lá. Olá, pessoal. A minha revolução é poder fazer com que na cidade, num prédio, as pessoas possam cultivar a sua própria hortaliça. Sua revolução, boa. Tecnologia. Bora lá, Ana, uma outra Ana. Mônica. Eu acho que o acesso consciente, né? Ter um acesso ao alimento, mas de forma consciente, as pessoas saberem o que estão comendo, por que estão comendo, né? Como aquilo vai funcionar para elas, né? Que efeito vai ter? Então, elas terem essa consciência, porque isso é uma luta grande da nutrição. E aí eu diria também transparência e honestidade, né? De todos os setores, honestidade. Próximo, quem vai? Ana Clara. Eu acho muito interessante o que a Mônica apontou sobre você poder fazer os alimentos e ter transparência, né? E ter toda essa questão. E achei muito interessante também que falaram sobre conseguir produzir em casa, numa cidade, né? E poder compartilhar com os vizinhos, no prédio, num prédio mesmo. Achei muito interessante. Bárbaro, tecnologia. Vocês sempre todos com a tecnologia. Sim. Ana Rodrigues quer falar? A Lete abriu. Prora, Arlete. A minha revolução... É revolução? A gente está falando da sua revolução. É menos desperdício. Boa. Eu acredito muito que nós temos comida para todo mundo. O que está acontecendo é desperdício e isso faz com que a fome, né, aconteça mais. A questão também, o acesso acaba não chegando a comida certa para as pessoas por causa de muito desperdício. Da linha toda, né? Não só dentro de casa, de jogar fora da geladeira, mas da linha toda de produção. Eu quero menos desperdício no mundo. A sua revolução. Boa. Acho que a minha é diminuir distâncias, né? De acesso, assim, porque eu acredito que um grande problema é a logística, e a gente começar a respeitar mais a sazonalidade das coisas, né? Então a gente não precisa da maçã que veio do Japão, produzida na montanha tal. A gente tem a nossa aqui e a gente não precisa ter essas grandes distâncias, né? É a gente respeitar o que a gente tem, o que a gente produz. Boa. Local, alimentação local. Boa. E a Ilana escreveu, a revolução que eu gostaria de vivenciar é a educação alimentar e nutricional a partir da educação infantil em todas as classes sociais. Boa! Vai um pouco de encontro com a Mônica, né? A parte da educação, da sensibilização. Gente, muito legal. Débora, e a sua revolução? Vocês falaram tantas aí que eu concordo. Eu acho que a minha maior vai também na linha da Juliana, assim, que ninguém passe fome, né, no planeta. Então, realmente, acho que essa é a minha revolução. Delícia. Bia, fora a revolução intelectual que você contou, né, do que está acontecendo na sua área, seu desejo de revolução. Eu acho que assim,
diminuir essa coisa, assim, que ninguém passe fome e que as pessoas possam comer sem se sentir mal porque são de uma classe inferior ou porque, eu não posso comer isso porque eu não consigo pagar. A gente come do jeito que a gente come e tá tudo bem, entendeu? Não precisa se sentir, né? Porque, assim, eu vejo muita gente falando assim, vai a nutricionista fala para o pai assim, olha, não pode dar refrigerante para o seu filho. Aí ele fala assim, mas agora que eu consigo pagar, eu vou dar, entendeu? Fazer essas pessoas se sentirem mal por elas têm, todo mundo tem limite, entendeu? Não pode se sentir mal porque não pode comer um negócio que custa uma fortuna. Tudo bem não poder. O seu é tão gostoso quanto, né? Exatamente, gente, exatamente isso. Tão... Comer com dignidade, né? Não por status ou por... Isso a nossa classe dominante tem que ajudar também, né? Por isso que eu falei a questão de 2025, sei lá, século 25, porque a classe dominante tem que ter uma ajuda, né? E uma cooperação, que é o que se fala muito hoje, né? A palavra do futuro é a cooperação. Então precisamos todos cooperar. Exatamente assim, comer arroz e feijão todo dia, tudo bem também, era o que eu comia, passei a infância comendo isso, aí tem gente que fica assim, gente, mas sabe, era o que dava para minha mãe fazer rapidamente, entendeu? E como vem, né? Macarrão era no fim de semana. Se for ver, o cardápio era assim, cabia acho que numa página. E todos felizes, né? Eu vou, Exatamente. infelizmente, ter que ser a chata do tempo, falar que foi um prazer. Tá aqui, Bia, que livro delicioso. Obrigada a todos. Depois a gente pode rever tudo isso. E pena que a gente não pode ficar horas e séculos. Isso, mostra pra gente o livro, Arlete. Era isso que você ia fazer? Não. Não tá lá, não achou, não tem problema. Não, gente, obrigada. Eu escrevi o nome aqui. Tá, pra gente aqui, tá bem. Gente, olha, muito obrigada. Na semana que vem, semana que vem não. Semana que vem a gente vai estar em debate, mas na outra, daqui a 15 dias, é a Maristela que está aqui. Eu também estou muito curiosa, porque ela vai falar para a gente de um artigo científico que mudou a visão dela também. Então, vamos aqui. Aproveitando que estão todos na sala, a gente está aqui com a nossa fotógrafa, porque a gente já vai estar em junho, e a Sheila é a nossa tutora, professora, diretora, tudo do curso de A Comida na Foto. Só apresentando também a oportunidade. Gente, olha, muito obrigada. Foi delicioso, sempre tão bom. E a gente se vê daqui a 15 dias. Bom? Obrigada, gente. Tchau, bom fim de semana. Se cuidem. Não, então, Arlete, isso que eu falei. Eu abri com a Bia, porque a Bia falou de todos os assuntos, avanços e controvérsias. Mas Débora, Arlete e quem mais quisesse, que eu falei, gente, não deixem de fazer, me procurem, me chamem, a gente se organiza, tá? Porque valor não é preço, preço é outra coisa, mas o valor vale, então me procurem, a gente conversa. Mas aí, a partir de segunda-feira, a gente se encontra, a gente começa com uma questão de produção e o que é o alimento para um economista e para um agrônomo. Na segunda-feira a gente vai falar de score alimentar, então explicar o que é o Nutri-Score, discutir o Nova, do ultraprocessado, falar de novos scores e o que pode causar na população. Vamos falar de risco alimentar, Didier Montet vai falar um pouco dessas problemáticas dos riscos para a população. Na quarta-feira a gente fala de patrimônio com um moço do IFAM, que ele vai falar muito interessante, né? Eu já vou spoiler a confusão que as pessoas têm entre patrimônio e uma receita que eu quero que faça parte. Então, a receita da sua avó não é patrimônio. Algumas coisas interessantes que ele fala dessa patrimonialização emergente. Jean-Pierre Poulin fala de patrimônio, mas de uma maneira também bem diferente. Ele conta desde Napoleão até hoje, a questão da aristocracia, o fato de, em Paris, por que em Paris você come como na Provença, muito interessante. Na quinta-feira, a gente vai falar de produção sustentável. Francisco vai responder, precisa desmatar para produzir? A visão, né? Ele vai falar. Tem uma professora de agronomia que ela comenta toda essa questão da produção mundializada, segurança alimentar, segurança dos alimentos,
longevidade, riscos e perigos, que ela conta, e a Ana Fauché, que fala de um projeto que liga sociedade, política e ciência para tornar a produção local. Então, trazer a produção local. Na sexta-feira tem a Adriana Salai, que é historiadora no Brasil e que ela é uma ativista no Brasil com a questão da fome, ela conta isso. E Jean-Pierre Poulin fala das controvérsias do patrimônio, da saúde pública e da fome. E no sábado a gente tem uma baita discussão, que a gente vai falar de mídia, vai falar de fechamento da visão, né, epistêmico dos pesquisadores, vão falar de um monte de coisa, vai ser muito legal e pronto, eu tô com medo de atrasar vocês, mas eu só trazer 1 minuto, todos vão lá agora tomar um super café, brincar sábado e falem comigo, eu vou só anotar aqui rapidinho para quem quiser, peraí, tô com vergonha, me chama no WhatsApp e a gente conversa, tá, gente? Não deixem de fazer, porque realmente vale, Maristela também conversa comigo, a gente se fala, precisa também ter vontade, mas o mais legal de tudo nisso é participar das discussões todos os dias, meio-dia. Isso é o mais gostoso, tá? De estar na tela com essas pessoas todas. Fala. Claro, Ju, só claro. uma pergunta. Nesses encontros eu não vou conseguir porque eu tenho outros compromissos, infelizmente. Mas, por exemplo, tem os estrangeiros. Vai ter tradução? Tem tradução? Como funciona? Ai, obrigada. Tudo traduzido, os vídeos são legendados, porque vocês, né, tem 2 vídeos por dia para assistir, para vir para a sala com esses insights já, né? Então, todos os vídeos são legendados português e francês, porque a gente tem também, por enquanto, 1, mas quem sabe mais 2 ou 3 participantes, alunos franceses, professores, tem muitos franceses, mas na sala tem uma tradução simultânea, né? Português e francês. Bom, então tem tudo isso. Bom, obrigada, gente. Obrigada pela pergunta. E até, quem sabe, na semana, para as que vão me encontrar na semana, ou daqui a 15 dias para as outras. Adorei, tão gostoso. Tchau, meninas. Obrigada, Bia, Ju. Meninas, bom final de semana para vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau.